Oi, gente, tudo bem? Eu sou Sheila Prado, eu sou psicóloga clínica e eu terminei de assistir essa série nova do Netflix, o 30 Reasons Why. Eu amei a série e resolvi gravar um vídeo porque ela tem tantas nuances, ela fala sobre tantos assuntos tão importantes e tão delicados sobre a adolescência que achei que seria bem interessante se a gente começasse aqui um bate-papo sobre essa série. Então aproveita, se inscreve no canal, se você gostou do vídeo dá um like, compartilha, e já estou falando isso logo no início, que é para fazer aí o canal crescer e eu conseguir gravar mais vídeos. Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre a série. Se você não assistiu, eu te recomendo muito, assiste. É bem interessante, você não vai se arrepender. Se você está assistindo, vou fazer de tudo, não vazar nenhuma informação para estragar aí o seu sabor em estar assistindo. Mas é porque eu queria comentar algumas coisas, porque a série começa com a Hannah Baker, né, que é a personagem principal, cometendo suicídio, né? Então a gente já sabe de antemão que ela morreu, mas ela deixa algumas fitas gravadas falando sobre as 13 razões que fizeram com que ela tomasse essa atitude. Ela fala sobre as pessoas que fizeram alguma coisa com ela ou que fizeram ela sentir alguma coisa que fez pesar essa decisão. É bem interessante a questão, né, da iniciação sexual na adolescência, isso aparece o tempo todo, o quanto que a confusão, a preocupação, o medo, em vários momentos aparece em personagens diferentes, e quanto que sexo é um assunto tabu e que a gente precisa cada vez mais poder aí se aproximar dos nossos adolescentes, ainda mais no mundo em que a gente está inserido nesse momento, onde a comunicação é muito mais veloz, onde os adolescentes têm acesso a fotos, a vídeos, a pornografia de um jeito muito mais fácil e rápido do que as gerações anteriores. Então é sempre bom que os adultos possam lidar com o assunto sexo de uma forma muito mais leve, tranquila. Ainda é um assunto muito tabu. Então, acho interessante que a série tenha tocado na questão da iniciação sexual e do quanto que isso é confuso, independente da geração. É sempre confuso a iniciação sexual. Um outro aspecto que a série toca é a questão da culpa. E esse eu acho que merece um pedaço à parte, assim. Todos nós carregamos culpas na vida, a gente sempre comete alguma injustiça com alguém. Seja porque a gente quer ou seja porque a gente não quer, a gente sempre comete alguma injustiça. Seja numa violência mais explícita, seja numa violência mais velada, sempre a gente vai carregar alguma culpa. E nessa série aparece isso muito claro, quanto que cada um ali lida com a própria culpa. Como que alguns vão tentar esconder, vão tentar seguir a vida em frente, como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem responsabilidade sobre nada do que ali, do que aconteceu ou do que a Hannah diz. Outros vão tomar aquilo para si com uma força muito maior talvez do que fosse necessário, e o quanto que aquela culpa vai ser muito mais forte, muito mais pesada. Outros vão lidar de um jeito a tentar fazer de conta que nada aconteceu e meio que jogar para debaixo do tapete. Então eu acho muito interessante, achei super oportuno o como que a série vai tocar na questão da culpa e como cada personagem ali lida com a sua culpa e com a sua responsabilidade sobre tudo que aconteceu. É sempre legal a gente pensar, né, como que também a gente lida aí na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa culpa e com a nossa responsabilidade pelas coisas que a gente faz com as outras pessoas. A série toca, claro, sobre a questão do suicídio. E aí aparecem várias coisas, aparece a relação dela com a família dela e a relação dos outros adolescentes com os seus familiares. Então, a relação, né,
com a própria comunidade, com a sua comunidade mais próxima, que é a sua família, né? Como que isso se dá, né? Como que se dá a comunicação dentro de casa, como que se dá a troca de sentimentos e de emoções dentro de casa. Isso fica ali aparente o tempo todo na série, também é super bacana que a gente possa refletir. Agora, uma das coisas que a série mais toca é a questão do bullying, né? E que é o que me chama mais atenção, porque eu converso muito com as pessoas e é impressionante o quanto que as pessoas ainda lidam com o bullying como se fosse algo do outro mundo. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que bullying é coisa de americano. Aqui no Brasil não tem isso não. Nós aqui zoamos e também somos zoados e tudo bem. E isso me espanta enormemente, como que a gente lida com essas pequenas zoações do dia a dia, como se fossem coisas menores, coisas pequenas e coisas sem importância. Eu acho que a gente tem que poder equilibrar a questão do bullying e esse assunto precisa sim ser discutido, ser conversado nas escolas, no condomínio, dentro de casa, não como algo pesadíssimo e nem como algo super leve que nem precise falar sobre nada, sabe? Bullying é assunto sério, é ofensa. Isso me chama tanta atenção porque quando a gente vê uma criança, né, nós adultos, em geral, quando uma criança cai e se machuca, é muito comum que os adultos se mobilizem e tentem ajudar aquela criança, seja passando um antisséptico no machucado, seja colocando um gelo, passando uma água, oferecendo uma água para aquela criança beber, tentando acalmar, acalentar. Mas quando a dor é emocional, parece que a gente está falando de uma coisa que ninguém sabe tocar, que ninguém sabe mexer. É raro poder ver alguém ali que vai se mostrar conectando com a dor daquela criança, com a dor daquele adolescente. Em geral, eu vejo muito os adultos ajudando, inclusive, o agressor, né? Vem uma criança que vai e faz uma ofensa, que coloca um apelido, e vem aquele adulto descendo de paraquedas e começa a dizer: ah, mas para, fulano, isso aí que ele te falou não é nada demais. Ah, para, deixa de bobagem, isso é uma besteira. Eu quero ter um pouco de cuidado, quero que você me entenda. Não estou querendo dizer que a gente tem que supervalorizar, né, e colocar um peso imenso nos apelidos, mas também não se trata de cair no extremo oposto, que seria banalizar e fazer de conta que nada aconteceu. Apelidos ofendem. Em geral, os apelidos são colocados em torno de fragilidades físicas ou fragilidades psíquicas, fragilidades emocionais. Ninguém coloca um apelido sobre aquilo que a gente tem de mais forte, de mais potente, de melhor para mostrar. São justamente aquelas características, aqueles pontos que a gente reconhece na gente como frágeis, como algo que a gente não gostaria que os outros vissem, os outros soubessem. É aí que isso é ressaltado, apelidado. É claro que isso ofende, é claro que isso machuca e é claro que isso traz consequências. Pode ser que a consequência não seja tão radical, tão forte e pesada como um suicídio. Mas isso não quer dizer que não traga consequências, né? Traz tristeza, traz esmoecimento, traz desesperança, tantas coisas que a gente não quer de jeito nenhum ver nos nossos adolescentes, ver nas nossas crianças. Então, eu acho que a série, ela toca muito na questão do bullying e na questão de como que as violências, elas aparecem nas relações, às vezes de forma muito explícita. Quando uma violência aparece de forma explícita, aí é mais fácil, né? Porque todo mundo está vendo, todo mundo concorda que aquilo foi uma violência. A grande questão e o grande problema é quando a violência aparece de forma implícita. Quando a violência aparece na comunicação de um jeito que parece que nem é violento, mas é violento e causa dor
da mesma forma. E eu achei muito bacana como a série vai o tempo todo se relacionar e dançar com essa questão do bullying. Tanto aquele bullying que é sério, que é importante, quanto essas pequenas violências do dia a dia, essas pequenas brincadeirinhas e pequenas zoações e pequenos apelidos que vão sendo vão permeando, né, as nossas relações. No caso ali, o cenário escolhido e primordial foi a escola, mas se você observar bem na sua vida, né, se você tiver filhos, vai ser na escola, vai ser no condomínio onde você mora, vai ser no cursinho extracurricular que seu filho faz. E é importante que você esteja atento, e é importante que você não banalize, que você ouça com mente e coração abertos, que você possa se presentificar de fato e se colocar no lugar daquela criança, daquele adolescente. Toda dor é importante, toda dor merece cuidados. E eu realmente me espanto muito como que a gente tem uma facilidade, uma prontidão muito grande em lidar com dor física e a gente fica cego a lidar com dor emocional, quando na verdade não é um bicho de sete cabeças e poderíamos agir inclusive em paralelo, quase da mesma forma, né? Porque se a gente pede para um coleguinha ajudar o outro, porque o coleguinha acabou de empurrar, e ajuda, vamos lá, vamos ajudar, você empurrou seu colega, vamos lá, vamos colocar um gelo, vamos ajudar ele. Por que a gente não consegue fazer o mesmo quando a gente está diante de uma injúria, né? Poder, de repente, ir lá conversar sim com os familiares daquela criança, tentar, não numa atitude de acusação, né? Porque aí a gente também esquece que está lidando com outra criança, que está lidando ali com outro adolescente. É muito comum que aquele que zoa mais, aquele que comete mais bullying, a criança, o adolescente mais agressivo, que ele também seja alguém com muita fragilidade. E a gente precisa poder olhar isso, né? A gente não tem que se preocupar apenas com aquele que é zoado, a gente precisa se preocupar muito com aquele que é o zoador, né? Aquele que é o que põe um apelido. A gente não pode cair na armadilha de achar que esse é o mais forte. Na verdade, ele também está exibindo uma grande fragilidade e um grande medo. Só que a forma de lidar com o medo é agredindo. Porque enquanto ele for o agressor, ele se protege de ser agredido. Então, por detrás daí, sim, tem um medo de sofrer agressão. Então, é sempre muito importante que a gente possa olhar para os dois lados, que a gente possa acolher os dois lados. E por que não tentar conversar ali com a família, ver de que forma a gente pode ajudar ao nosso adolescente, a nossa criança, mas também ao adolescente e a criança do outro. Tudo bem que isso que eu estou te dizendo nem sempre é muito simples, quase sempre é bem difícil, mas são caminhos, né? Eu tenho certeza que quando você para aí para pensar e para refletir sobre esses assuntos, é mais fácil encontrar saídas, encontrar formas outras de lidar com os problemas. Tá bom, gente? A série é muito legal, assiste, deixa aqui seu comentário, vamos conversando mais sobre a série. Eu gostei bastante, acho que fala sobre muitos pontos, sobre muitas questões ali e é importante a gente ficar bem atento sobre o aumento do suicídio na adolescência. Os nossos jovens estão muito perdidos, muito desesperados e muito desesperançados. E a gente precisa, sim, prestar atenção neles. E no nosso próprio estado emocional, né? Porque se a gente também estiver desesperançado, despedaçado, desesperado, a gente também não vai conseguir muito ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Bom, gente, esse é o meu recado de hoje. Um forte abraço, se inscreve no canal e você pode também me acompanhar na página do Facebook que leva meu nome. Sheila Prado, Gesto Psicologia, tá bom? Lá eu também deixo alguns vídeos e alguns materiais que eu não ponho aqui no YouTube, tá bom? Gente, um forte abraço, tchau, tchau!